Agora, se para os que acreditam em Deus e na esperança da eternidade, a vida pode ser bastante dura, imaginem o quão difícil é para aqueles que não têm esperança de nada. Cada dia que passa, aproximamo-nos mais um dia do aparecimento glorioso do Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. A morte não é nada mais do que deixar de existir como ser vivo. Então, amigos, a ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. Muito bem. Então, nesta recapitulação, nós não vamos estudar aprofundadamente as crenças dos adventistas do sétimo dia. No entanto, é um facto que durante a lição houve uma outra crença que foi referenciada, que foi mencionada. E dessa mesma maneira, nós não vamos ter assim grandes oportunidades para entrar em grandes trocas de ideias ou rebater diferenças de opinião, se for o caso. Mas poderemos sim, e convidamos a fazê-lo, talvez noutro horário não tão limitado quanto este. Naturalmente que vocês estão convidados a intervir, a única coisa que eu vos peço é que sejam sucintos e diretos. Senão vão-me complicar grandemente a minha vida. Bom, era uma vez o Pedrinho. Vocês sabem que é o Pedrinho? Eu posso-vos dar uma ideia. O Pedrinho é uma versão de mim, mas com menos cabelos brancos. Não tem nada a ver comigo, o Pedrinho de antigamente. Então, o Pedrinho, no início da sua carreira profissional na atual empresa em que está, há longos 10 anitos atrás, o Pedrito apresentou-se ao seu trabalho numa noite de véspera de Natal, dia 24 de dezembro. O Pedrinho tem um trabalho equivalente a serviços essenciais que não podem parar nessas datas festivas. Portanto, coitadinho do Pedrinho, foi trabalhar na véspera de Natal desse ano, como tantas outras profissões que o fazem. E o colega com quem o Pedrinho estava escalado para trabalhar nessa noite já estava lá quando o Pedrinho chegou. Então o Pedrinho, como é uma pessoa de trato fácil e bem disposta, chegou-se ao pé do colega e disse: veja lá, ceia de Natal, não estamos em casa, que tristeza. Estão a ver o tipo de comentários que o Pedrinho fez? E a reação do outro lado não foi nada do que o Pedrinho estava à espera. Porque o Pedrinho achava que o seu colega estava a sentir da mesma forma o que o Pedrinho estava a sentir naquela noite, que gostava de estar junto da sua família, a celebrar a véspera de Natal, um momento familiar. No entanto, o seu colega confessou ao Pedrinho que ele tinha pedido para ir trabalhar propositadamente naquela data. Portanto, estão a ver em que situação é que o Pedrinho ficou. O Pedrinho olhou por todos os lados e se tivesse ali um buraco, o Pedrinho tinha-se escondido, porque já tinha metido o pé na poça. Porquê é que eu vos estou a contar isto? Porque perante determinadas situações na nossa vida, mediante a perspectiva que nós tivermos, nós vamos sentir as coisas, ou a mesma coisa, vamos senti-la de forma diferente. E, portanto, é preciso algum cuidado quando nós falamos, ou nós abordamos certos assuntos e pensamos que os nossos interlocutores estão a sentir da mesma forma que nós estamos a sentir. E poderá não ser esse o caso. E poderemos estar, involuntariamente, naturalmente, a magoar essa pessoa, a ferir as suas crenças. E essa nota introdutória é, de facto, muito importante para a lição desta semana. Portanto, a verdade que nós iremos extrair da leitura bíblica, que era o que eu estava a dizer, poderá ser diferente da de outros amigos nossos, de outras denominações. Amigos por quem temos enorme respeito e grande carinho e que desejamos que se sintam bem no nosso meio. Então não façamos como o Pedrinho, que na sua ignorância, eu não estou a chamar ignorante a mim próprio, estou a chamar ignorante ao Pedrinho, na sua ignorância pensava que todos sentiam da mesma forma em relação a determinado assunto e com isso poderá ter magoado sem querer o seu colega de trabalho. Para os queridos amigos que pensais de forma diferente em relação a estes temas, o que quer que seja dito ou lido durante esta recapitulação não tem nem nunca terá o objetivo de o provocar
ou trazer afronta à sua forma de pensar. No entanto, é o nosso dever e é o objetivo desta lição evidenciar o que está escrito na Bíblia sobre a esperança, sobre esta maravilhosa esperança. Desejamos então que todos sejam bem-vindos. Eu gostaria de começar por dizer, já mencionei há pouco, que a perspectiva ou a visão ou a forma de pensar que nós temos sobre determinado assunto ou tema, ela vai determinar, ou pelo menos influenciar ou marcar drasticamente a nossa vivência, a nossa existência, a forma como nós depois lidamos ou reagimos perante os mais diversos eventos ao longo da nossa vida. E esses eventos, quer queiramos que não, eles vão acontecendo, inevitavelmente. Eu sei que a frase está incompleta, para já. Então vamos lá tentar concretizar a primeira ideia e agora vou precisar da vossa ajuda. Precisava de um voluntário, por favor, que fizesse uma leitura bíblica em 1 Coríntios 15, de 12 a 19. Um voluntário, por favor, para ler 8 versículos. Em 1 Coríntios 15, de 12 a 19. Não sei se temos aquele microfone que anda a circular. Algum voluntário? Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos... Até o 19. Até o 19, obrigada. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Muito obrigado. Pelos vistos, naquele tempo, também houve quem passasse pela dificuldade de ter, ou neste caso, de não ter, bem presente a perspectiva bíblica. A perspectiva que Jesus ensinou e que Jesus mostrou com a sua morte e a sua ressurreição. Agora, se para os que acreditam em Deus e na esperança da eternidade, a vida pode ser bastante dura, imaginem o quão difícil é para aqueles que não têm esperança de nada, para além da curta e muitas vezes perturbada existência aqui. Vários escritores seculares comentam sobre o absurdo da existência humana, dado que não só morremos, como nós vivemos com a percepção que vamos morrer. E é esta percepção, por si só, que torna todo o projeto da vida humana aparentemente nulo e vazio. Queridos, há quem leve uma vida inteira com a única percepção que a vida é dura. Nascer, trabalhar, sofrer, morrer. Acabou. Há ainda os que lutam para, no meio da crueldade da vida, terem alguns momentos de felicidade, mas de forma tão fugaz. Vejam na continuação do capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo 32. Diz assim: que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Que é como quem diz, se não há futuro, se não há solução para a morte, se é apenas isto. Continua o versículo: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A vida resume-se a isto. São os bons momentos, o que de bom levamos desta vida. Eu tenho vários amigos que pensam assim e vivem em função, desculpem, de um vazio, de uma falta de propósito. E esta falta de propósito invade, ela bloqueia, ela diminui e, mais grave do que isso, ela faz sombra a todo um projeto ou plano original de vida. Não era esse o objetivo inicial. Atenção, nada contra esses queridos amigos em particular, eu já expliquei bem isso, ainda há instantes. Agora, é difícil
argumentar ou contrapor esta lógica. E é difícil porquê? Porque nós vemos, nós sentimos por vezes na pele, nós conhecemos bem do que o pecado é capaz. Então, em contraste com tudo isto, que promessa é que nós temos? A promessa da vida eterna em Jesus. Essa é que é a chave. Nós temos essa esperança em Jesus e no que a sua morte e ressurreição nos ofereceu. De outro modo, que esperança nos resta? Que esperança nos restaria? Vejam o versículo 20 a 22 desse mesmo capítulo. E diz: mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É esta a esperança que faz toda a diferença na nossa vida. Nós temos alguns jargões, alguns chavões, alguns textos clássicos que nós utilizamos quando falamos destes assuntos. Mas por serem muito conhecidos não deixam de ser importantes. João 16,33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas Pedro, já passaram quase 2000 anos desde que essa linda promessa foi dita e Jesus ainda não voltou. Sabem, queridos, imaginem que eu estou a passar por uma fase da minha vida maravilhosa. Tudo me corre lindamente. Sinto-me com força, sinto-me com saúde, até colaboro e estou envolvido na igreja. Sinto que a minha fé está em níveis estratosféricos. Sabem, sinto-me bem. Portanto, ora, fazendo as contas, se Jesus viesse hoje ou amanhã, eu teria altas probabilidades de ser salvo. Ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Na realidade, dava-me jeito. Atenção, o Pedrinho também já fez esta oração. Se calhar o Pedro, de vez em quando, ainda a fará. Esta oração aparece na Bíblia. Não há nada de errado nesta oração. Atenção. Mas temos de entender que, por vezes, nós poderemos estar a tentar determinar um tempo que não nos compete a nós determinar. Acontecerá quando o tempo atingir a sua plenitude. Foi assim na primeira vinda de Jesus e será assim também na sua segunda vinda. 2 de Pedro 3,9. Se quiserem abrir. 2 de Pedro 3,9. E se calhar pediria a mais um voluntário, por favor, que fizesse essa leitura bíblica. 2 de Pedro 3,9. Só um bocadinho, só para dar tempo do microfone chegar. Senão lá em casa não ouvem. Obrigado. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Muito obrigado. Então o texto diz que talvez Jesus ainda não tenha voltado porque o meu amigo, ou porque tu, ou mais grave, falando egoisticamente, porque eu ainda não estou preparado para a volta de Jesus. E por Ele me amar, por Ele te amar, e por Ele querer e desejar estar contigo na pátria que Ele está a preparar, como acabamos de ler, se calhar Ele está a respirar fundo. Se calhar está a ser misericordioso e a dar-te mais uma oportunidade, quem sabe a tua última oportunidade, para que te arrependas e aceites a promessa da vida eterna.
Deixemos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Mas está a demorar muito tempo, nunca mais vem. Queridos, é novamente uma questão de perspectiva. O copo é o mesmo e a quantidade de água é igual, mas há os que veem o copo meio vazio e há os que veem o copo meio cheio. Entendem? Nós podemos pensar pela negativa ou podemos pensar pela positiva. E como disse no início, essa forma de pensar vai influenciar tremendamente a nossa vida em muitos aspectos. Ele não quer que ninguém se perca. Acabámos de ler isso no texto que o Enoque leu. Seria muito doloroso para ele se nós nos perdêssemos. Talvez ele esteja à tua espera. Talvez ele esteja à minha espera. E isso quer dizer que ainda há chance, ainda há tempo. Não muito, mas há. Cada dia que passa, aproximamo-nos mais um dia do aparecimento glorioso do Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Uma frase que vinha na lição. Mas quando? Gostaria de vos colocar uma pergunta com rasteira. Está marcado o dia e a hora? Está marcado o dia e a hora? Ok. As opiniões dividem-se. Então vou-vos convidar a ler Mateus 24, texto sebejamente conhecido, de 36 a 39. Mateus 24, de 36 a 39. Mais um voluntário, por favor, para ler este texto. Podem levantar o braço e aguardem que o microfone chegue, por favor. Mateus 24, 36 a 39. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Muito obrigado pela leitura. Então quer dizer, logo no primeiro versículo que lemos, que daquele dia e hora ninguém sabe. Mas o versículo acaba dizendo que unicamente meu Pai, que era o que a Arminda estava a dizer. O que é que quer dizer? O dia estará marcado. Sim, o dia vai acontecer. Ele está marcado. Não é do conhecimento nem do Filho, nem dos anjos, nem de nós, nenhum de nós. Mas ele está marcado. Isto é uma garantia e é uma grande esperança para nós que ele vai acontecer. Não é algo que ainda esteja, entre aspas, na maionese e que ninguém sabe se vai acontecer, não. O texto diz-nos que o Pai sabe. Esse dia está marcado. Salmos 90, versículo 10. Mais um voluntário para ler, por favor. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfiado, pois passa rapidamente e nós voamos. Obrigado, Liuba. Nós agora estamos a entrar naquela parte da lição que é a parte mais delicada. E é agora que vai fazer sentido a necessidade que eu tive de salvaguardar alguns aspectos na minha nota introdutória. Mas Pedro, ok, então nós vivemos uma vida de canseira, que acabámos de ler, cheia de esperança e tudo mais, claro, isso não está em causa. Ainda que morramos e depois? A minha mãezinha já descansou, tenho muitas saudades dela e já falei com ela depois dela morrer. Eu sei o que é que vocês estão a pensar, Pedro, não vais por aí.
Eu também não queria ir, mas a lição vai por lá. Portanto, nós teremos mesmo que percorrer este caminho. Vejam, queridos, em Eclesiastes 9, versículo 5 e versículo 10. E queria pedir mais um voluntário, por favor. Em Eclesiastes 9, os versículos 5 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E o verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Muito obrigado, irmão José Mário. Portanto, o texto acabou de nos dizer que estas declarações, no fundo, confirmam o ensino bíblico de que os mortos nada sabem, de que os mortos estão inconscientes. Portanto, querido, se acha que falou com a sua mãezinha depois dela morrer, tenha cuidado, porque se calhar, na realidade, foi com um demónio que está a personificar a sua mãezinha. Ou seja, poderá estar a estabelecer um relacionamento diretamente com o enganador. E provavelmente daí, dessa relação, não virão bons resultados. E muito possivelmente não vai obter a paz de que procura. E estará exposto e em contacto direto com o enganador, como dizia. Ok, então os mortos não sabem coisa alguma. Para onde vai a nossa alma? E quanto tempo ainda vamos ter de esperar nesse estado? Nós já estudamos este tema na lição número 3. Todavia, a lição desta semana voltou a salientá-lo. Não vamos fazer um estudo aprofundado, como eu já disse no início. Mas vamos aqui rapidamente ler alguns textos. E logo em Gênesis 2, 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente, não há dúvidas, existe uma alma. Gênesis 7, 27, por altura do dilúvio: Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Que é como quem diz, também a alma morre quando tudo morre. Eclesiastes 3, versículos 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Que é como quem diz, a morte não é nada mais do que deixar de existir como ser vivo. Então apenas isto. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. É aqui apresentada a morte como um processo de reversão da criação. Salmos 146, 4, e este eu achei particular interesse, porque na altura, imaginam que a medicina não estava muito desenvolvida, portanto explicar a morte tecnicamente era mais difícil. Mas aqui em Salmos 146, versículo 4 diz: Sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Que é como quem diz, as atividades mentais, cerebrais do indivíduo, cessam com a morte. Acabou ali. 1 de Reis 2:10, em relação à morte do rei Davi. Alguém poderia ler, por favor? Eu esqueci-me de apontar aqui o texto. 1 de Reis 2:10. Depois Davi dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Obrigado. Dormiu, diz o texto, dormiu com os seus pais.
Dormiu como que um sono profundo. Portanto, para quem já descansou, a segunda vinda de Jesus, para responder à segunda pergunta que eu estava a fazer há pouco, a segunda vinda de Cristo está à distância de um abrir e fechar de olhos. Depois de um sono, depois de um momento de silêncio na escuridão. E após esse sono, Pedro, o que é que se segue? E agora vamos ter uma sequência em João 6. E em João 6, tem-me só um bocadinho de tempo para abrir, desculpem lá. E em João 6, mais para a frente, no capítulo, no versículo 35, diz o texto assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E por fim, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, Jesus, logo no primeiro versículo que eu li, o 35, Jesus apresentou-se como o grande Eu Sou, que era bastante conhecido para quem estava a ouvir na altura, como sendo o Eu Sou do Antigo Testamento. Ele explicou que a vida eterna pode ser garantida através dele. E, por fim, Jesus ligou o dom da imortalidade com a ressurreição final, garantindo neste episódio por 3 vezes que eu o ressuscitarei no último dia. A mensagem aqui é clara. Sem Cristo não se tem a vida eterna. Mas mesmo depois de aceitarmos Cristo e termos a garantia da vida eterna, continuamos, por agora, a ser mortais e, portanto, sujeitos à morte natural. Mas a quando da segunda vinda, Jesus irá ressuscitar-nos, e nesse momento Ele dar-nos-á o dom da imortalidade, que já era nosso. O dom é garantido não por causa de uma suposta imortalidade natural da alma, mas antes por causa da justiça de Jesus que recebemos pela fé nele. 1 Coríntios 15, vamos voltar a esse capítulo, mas mais no fim do capítulo, aliás, no fim do capítulo mesmo. 1 Coríntios 15, e dos versículos 51 a 55, nós lemos o seguinte. Vou eu mesmo ler. Versículo 51 de 1 Coríntios 15 diz: Eis que eu vos declaro um mistério. Esta versão, eu peço desculpa, é a versão King James atualizada, porque foi mais fácil de extrair daqui uma ideia do que a versão de Almeida. Então diz assim: Eis que vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Notem que não há aqui uma separação entre um arrebatamento secreto, depois um período de 7 anos e, por fim, a segunda vinda de Jesus. Não. As Escrituras mostram como sendo um evento só, um evento único, tudo de seguida. E de secreto não tem nada. Versículo 53. Pois é impreterível que este corpo que perece, se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Notem também aqui neste versículo
que não fala de uma vida fora de um corpo. É uma vida no mesmo corpo, só que transformado. Um corpo glorificado. Um corpo incorruptível. Então, amigos, a ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. Não é isso que está escrito aqui no texto. Versículo 54. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E são 10h30, vamos avançar. 1 de Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Um último voluntário, por favor, para ler este texto, mas por favor levantem o braço e aguardem que o microfone chegue. Primeira, a Lisete, aqui à frente, por favor, Eliana. 1 de Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Irmãos, não queremos que sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Obrigado. Notem aqui 3 elementos nesta descrição, isto foi uma descrição, da segunda vinda de Cristo. Sim, Carlos, força. Está preocupado com que os irmãos de Tessalónica pensam acerca da ressurreição. Eles não acreditam na ressurreição. E então, em lado nenhum, ele aqui diz que estejam descansados, porque os que estão mortos já estão com Jesus, ou já estão no céu. Em lado Certo. nenhum diz. Há apenas aqui um texto que deixa algumas dúvidas, que é o 14, que diz cá no final: trará em sua companhia os que dormem. Mas na tradução, se nós, em vez de trará, pusermos trará em sua companhia, pusermos trará à sua companhia, à sua presença, os mortos, percebemos, com o resto do texto, no contexto, percebemos o que é que Jesus estava a dizer, que só na altura da volta de Jesus é que os mortos ressuscitam, é que os mortos vão estar com Jesus e não estavam antes. Portanto, Paulo, o que está aqui a dizer é que não há imortalidade. Portanto, quando morrem, ficam no pó da terra e não vão para lado nenhum. Apenas o fôlego da vida vai para Deus, não há uma alma que vai para Deus e, portanto, fiquem descansados, porque Jesus é a garantia da ressurreição e só nesse último dia é que haverá, portanto, é que os mortos se ressuscitarão. Muito obrigado. De facto, uma participação muito importante. Irmão Filipe Valente lá atrás, por favor. Neste texto, a versão João Ferreira de Almeida parece-me ser um bocadinho mais clara. Porque no final do versículo diz: e aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer quem? Esses com Ele. Quem é esse Ele? Jesus. Ou seja, eles virão com Jesus quando Jesus retornar para a eternidade depois da segunda vida. Portanto, não está de forma nenhuma em contraste, digamos, com o que disse o Carlos, mas parece-me que esta versão denota mais este pequenino detalhe, ou seja, vão ressuscitar e depois voltam com Cristo. Não é Cristo que os traz da eternidade cá para a Terra. Muito obrigado. Então, só para tentar fazer aqui um apanhado,
Há 3 elementos nesta descrição da segunda vinda de Cristo. Falou-se ao som da trombeta, o que, não sei se vocês já ouviram alguma vez uma trombeta tocar, mas uma trombeta é bastante audível, é muito audível. Não tem como ninguém se aperceber quando uma trombeta está a tocar. Vai haver a ressurreição dos mortos. Também não pode ser feita de forma secreta, vai ser algo visível para todos, nós vamos vê-los a ressurgir. E a transformação dos vivos também não tem como ser secreta. Eu vou ver a minha própria transformação e a dos outros que estarão vivos a quando da segunda vinda de Cristo. Não existe neste texto nenhuma evidência de arrebatamento secreto, com todo o respeito pelos nossos amigos que acreditam nessa teoria, naturalmente. Apocalipse 1, versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mais uma evidência que não será secreto. Se todo o olho verá, não tem como ser secreto. Como estava também o Carlos a dizer, de facto os tessalonicenses estavam a viver um problema na altura, porque eles acreditavam que só quem estivesse vivo a quando da segunda volta de Cristo é que receberia a vida eterna. Qual foi o problema? O tempo foi passando e um a um os seus entes queridos foram morrendo, ao ponto de eles estarem numa situação, num estado de angústia e de desgosto por acharem que nunca mais os iriam encontrar na vida futura. Será que isto poderá estar também a acontecer conosco hoje? Versículo 14, salientou há pouco o Carlos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Na lição de quarta-feira diz o seguinte: a esperança na ressurreição final deu conforto aos enlutados tessalonicenses. A mesma esperança pode ajudar-nos a encarar com confiança os momentos dolorosos, porque são, em que a fria garra da morte nos arrebatar os nossos entes queridos. Queridos, se não ouviram nada da lição até agora, o que eu vou dizer a seguir é o que eu considero ser o essencial da lição. Numa guerra ou numa batalha convencional, é normal que algumas pessoas saiam feridas e outras saiam mortas. No conflito cósmico entre o bem e o mal, em comparação com uma guerra tradicional, há uma diferença abismal. Se nós fizermos parte do batalhão certo, se nós escolhermos o lado do exército verdadeiro que tem como comandante Jesus Cristo, nós, saindo feridos ou saindo mortos, nós vamos sair vencedores. Porque a Bíblia promete que Jesus vai voltar e irá ressuscitar os mortos. Um cristão passa pelo conflito cósmico, ele é um soldado de Jesus Cristo, ele é apanhado pelo fogo cruzado, mas ele tem Cristo como general. João 11:25, e disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus vos abençoe e ajude a preservar a fé e a esperança na vida eterna que Jesus Cristo tanto, tanto nos quer dar. Bom sábado.